Não, tô falando que eu estudei TOEFL. Olha, esse programa já começa atuando, Que é isso? é muito ruim. Mas tá lá embaixo da respiratória. Mas olha aqui, ó. A data eu também não sei resolver esse programa, eu tive que chamar a Joana pra me explicar o programa, gente. Porque ela quem faz. Mas aí tem a data do ladinho da aula do IES, tá bom? Então hoje vai ser mais aula expositiva mesmo, tá, gente? Eu vou fazer algumas perguntas, quem souber responde. Não tem problema que vocês não conseguiram estudar antes, né? Mas quem souber, aí vocês vão responder, tá bom? Pode chutar, não tem problema errar, não fiquem com vergonha, a hora de errar é agora, tá certo? Ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Pode chutar, tá bom? Então vamos lá. As afecções respiratórias do recém-nascido não são infecções, são afecções, certo? Alguém tem noção do que pode acontecer com esse recém-nascido da parte respiratória? A gente já conversou sobre sepse e as possíveis sinais e sintomas que poderia acarretar. Os sinais e sintomas são mais ou menos os mesmos, porque lembra dos sinais inespecíficos que pode abranger inúmeros distúrbios, né, respiratórios, infecciosos, né? O diagnóstico diferencial é muito abrangente para o recém-nascido. Alguém tem algumas que pode acontecer? Aquela respiração. Isso, mas pensando assim meio que no diagnóstico, ninguém tem noção de quais são as afecções respiratórias do recém-nascido? Pneumonia. Foi fundo agora. Mas ele faz parte das infecções. O que acontece fisiopatologicamente no recém-nascido prematuro, por exemplo? O que está faltando? Surfactante. Então, qual é a doença quando falta surfactante? Membranialina. Qual é o outro nome para membranialina? Exato, mas isso é a fisiopatologia, né? Qual é o nome da doença? É isso que eu estou perguntando. Sara, não. Bronquiolite? Bronquiolite é uma doença do bebê um pouquinho maior. Síndrome da aguda respiratória, né? Síndrome da aguda respiratória. Síndrome aguda respiratória? Da angústia respiratória. Da angústia? Vamos lá então. Hã? Na verdade, eu não falei que era. Ah, não é? Não. O nome é diferente, tá, gente? Mas vamos lá. Então, como que é o pulmão desse recém-nascido? A gente precisa pensar como que é esse pulmão. Dentro da barriga da mãe, intrauterino, esse pulmão é cheio de líquido, certo? Então, o bebê tanto deglute o líquido amniótico, quanto produz líquido lá dentro, certo? E aí, esse líquido é preenchido lá dentro, já fazendo esse pulmão encher, certo? Para que ele não colabe. Então, lá dentro, o organismo do bebê já está se preparando para que esse pulmão, quando ao nascimento, começa a fazer as trocas gasosas, certo? Então, intrauterino cheio de líquido. Quando o bebê nasce, esse órgão tem que ser transformado em um órgão que enche de ar e com muito mais fluxo sanguíneo. Aí entra numa outra coisa, que existe a circulação intrauterina, certo, do bebê, que a gente tem um monte de canais arteriais, forame oval, por causa porque o pulmão ainda não troca. Então, quem está trocando ainda é o cordão umbilical do bebê através da mãe. Então, a circulação desse bebê passa pouco fluxo para esse pulmão, mas passa fluxo, mas é pouco. Depois que o bebê nasce, e esses canaizinhos vão fechando, né, o canal arterial, o forame oval, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo para esse pulmão, para ele começar a fazer as trocas, certo? Então, esse pulmão vai ser capaz de executar a respiração, essas trocas gasosas. Então, a maioria das doenças neonatais se manifestam nas primeiras horas de vida, certo? E geralmente de forma inespecífica, com sobreposição de sinais e sintomas, igual eu falei para vocês da sepse, né? Tem a sepse também. Então, como que a gente vai chegar ao
membrana hialina, se isso é uma taquipneia transitória do recém-nascido, né? A gente precisa saber qual é a história clínica dessa mãe. Já tem risco para sepsis ou não? Ou é um bebê prematuro, certo? É um parto cesárea ou é um parto normal? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, além das nossas imagens, tá certo? A imagem, nesse caso, também faz a diferença. Diagnóstico de imagem, raio-x do bebezinho, tá certo? Como que a gente vai avaliar esse bebezinho? A gente vai ouvir esse bebê, certo? Por quê? O que o bebê pode ter que a gente pode ouvir? Gemência, sibila do bebê maior, tá, gente? O bebê desse tamanho ou faz estridor, que é obstrução alta. Lembrem-se, qual a diferença de estridor para sibilo? Estridor é alto, é obstrução alta. Sibilo é obstrução baixa, certo? Então a gente pode ouvir, geralmente a gente ouve ou o estridor do bebê, né, com alguma malformação que ele pode ter, uma laringotraqueomalácia, certo? E a gente pode ouvir a gemência desse bebê. E a gente vê nesse bebê. O que a gente vê no bebê quando a gente está observando o padrão respiratório? Isso, batimento de asa nasal. A retração de fúrgula não é tão proeminente nos recém-nascidos, né? Porque eles são quase não tem pescocinho, né? Mas pode aparecer. Mas o mais comum é o tiragem, retração subcostal ali, a tiragem subcostal, a tiragem external. E a gente tem um padrão de respiração quando o bebê está ruimzinho, que é o padrão de gangorra, certo? É quando o abdômen tenta compensar com a respiração, mandando pressão através do diafragma. Então, a gente olha a respiração do bebê, tá? A caixa torácica levanta e a barriguinha baixa, certo? A gente chama de respiração de gangorra, ou respiração paradoxal. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai observar nesse bebê? Além, né, da gemência, do batimento de asa nasal, das retrações, a gente tem que observar a frequência respiratória desse bebê. Qual que é a frequência respiratória para os bebês recém-nascidos? Isso, até de 40 a 60, tá? Entre 40 e 60 é eupneico, acima de 60 já é taquipneia. Como que a gente vai definir a apneia desse bebê? Qual é a definição de apneia? Alguém sabe? Quando o bebê para de respirar por 20 segundos, isso, 20 segundos, certo? Ou de 10 a 15, só que associado a uma bradicardia, certo? O bebê parou só 10 a 15 segundos, não foi 20, mas ele fez uma bradicardia nesse tempo, ou então ele fez uma cianose, ele fez uma queda de saturação, a gente já considera como apneia, certo? O que mais? A cianose. 20 segundos. 20 segundos, certo? Acima de 20 segundos é considerada apneia. Ou de 10 a 15 segundos se tiver esses sinais e sintomas associados. Ou a bradicardia, ou a baixa da saturação, certo? Cianose, né? E a cianose? Como pode ser essa cianose, gente? O bebê nasce que cor, gente? Roxinho, certo? Roxinho. Por quê? Porque ainda está no período da transição. Daqui uns minutinhos ele vai começar a troca espontânea, mas todo bebê nasce roxo. Às vezes a gente chega na mãe do bebê e fala, nossa, doutora, esse bebê nasceu roxo. Não, gente, todo bebê nasce roxo, certo? Todo bebê, às vezes é um parto normal, sai da mãe e a mãe já pega e vê o bebê roxinho, mas é o tempo que esse bebê vai começar a troca, tá certo? Mas esse bebê, depois que ele conseguiu corar, passou uns minutos, ele começou a fazer cianose. Ele pode fazer cianose central, ele pode fazer cianose periférica, certo? Pode fazer a cianose generalizada? Pode, certo?
Ó, vocês têm que prestar muita atenção, porque lá às vezes a gente está lá na reanimação. O bebê tá tranquilinho, o pé e a mãozinha tá roxa. Ainda. Isso é o quê? Periférico, mas pode ser ainda adaptativo, certo? Não necessariamente esse bebê tá com cianose de extremidade porque o pezinho ainda tá roxinho. Isso tem que ser associado aos outros sinais e sintomas. Tá certo? Ai, gente, como é que vai mostrar? É o computador e vira. Não, dá pra ver. É muito pequeno, gente. Dá pra ver daqui. Manda o slide aí no flash, professor. Manda pra gente agora. Agora? Como que eu mando agora? Não tem internet. Tá derrotando. Calma, galera. Marisa Vaga. Eu tenho essa recente? É liberado. É liberado? Tá separado. Depois que eu vi, eu vou ter que ficar onde ela tá. Ela vai Mas já manda. já manda. Não. Calma, gente. Vou mandar no final da aula. Calminha. Ela mandou no dia não vai estudar Vamos continuar então? Ó, bebê com desconforto respiratório. Eu mando depois os slides e depois eu vou mandar também o arquivo. Gente, o arquivo de onde a gente tira as informações, né? O referência bibliográfica para vocês, tá lá no final do cronograma. A Joana colocou. Mas se vocês não montam, eu vou mandar depois os arquivos separados, tá certo? Para vocês. É o arquivo do Ministério da Saúde, bem legal, tá? Tá resumidinho, tá gostoso de entender, tá? Então vamos lá. Bebê com desconforto respiratório. A gente identificou que esse bebê tem um desconforto respiratório, mas como a gente vai classificar lá na sala de parto esse desconforto respiratório? Tem esse boletim de Silverman Anderson. Você falou isso? Então a gente vai pontuar segundo as características que esse bebê está apresentando, certo? Como que está a sincronia? Lembra que eu falei da respiração paradoxal? Então a gente vai ver como que está. Está sincronizado? Já tem uma desincronia ou já está bem a respiração paradoxal mesmo? Então a gente vai pontuando. Pontua 0, pontua 1, pontua 2. A tiragem desse bebê está leve, está moderada, está uma tiragem muito importante? Tem retração external, né? Está bem marcada, não está ausente, está pouco visível. E tudo isso a gente vai pontuando. Batimento de asa nasal, está mínima, tá só um pouquinho, não, está bem importante. Ele está puxando e essa asa do nariz está importante, né? Tá? A gente vê de longe. E o gemido? O gemido a gente pode não ouvir, pode escutar só no estéreo quando ele é muito leve, ou a gente pode escutar já sem o estéreo. Certo? Então, o bebê gemendo alto, gente, sinal de alarme, tá? A gente escuta já sem o esteto, a gente já pode pensar em entubar esse bebê.
Ó, de 0 não é desconforto respiratório. De 1 a 4 a gente vai ponderar. É leve a moderado, certo? É leve. O que eu vou fazer de conduta para esse bebê? Ele tem um desconforto leve. Eu posso colocar um UDI? Posso, né? Você sabe o que é o UDI? A diferença do UDI para o CPAP? Não. O UDI é um capacete. Quando a gente fala do capacete, a gente coloca o capacete nesse bebê e a gente dá oxigênio. A gente não dá pressão. A gente só oferece para esse bebê oxigênio, certo? Então a gente coloca lá, tem duas entradas. Tem a entrada do oxigênio e tem a entrada do ar comprimido. E a gente vai dosando tantos litros de oxigênio para tantos litros de ar comprimido e a gente tem uma tabelinha. No total tem que dar 8 litros por minuto. Então se eu colocar 2 de oxigênio, 6 de ar comprimido, eu vou dar 40% de oxigênio para esse bebê. E aí a gente vai dosando conforme o bebê está precisando, certo? Então o UDI é esse. O CPAP é aquele que põe no narizinho do bebê, certo? E ele dá pressão. Essa é a diferença. Um dá apenas oxigênio, o outro dá oxigênio com pressão, tá bom? Então, conforme o desconforto respiratório do bebê, é leve, será que o UDI resolve? Será que é só uma taquipneia transitória, né? Do recém-nascido? Ou não? Né? É uma doença de membrana hialina. Então, a gente vai ponderar. É um desconforto respiratório grave? A gente vai incubar esse bebê. Tá certo? Então, como é que a gente vai ver isso clinicamente? Então, desde a sala de parto, esse bebê tá fazendo apneia, né? Esse bebê tem uma obstrução? Gente, a gente vê, não é tão comum, mas a gente tem bastante até aqui em Rondônia. Eu não sei se é por causa do mercúrio na água, gente. Então, a última informação que a gente encontra aqui. Olha, é fora do normal em relação às outras regiões do Brasil, viu? Então, Amazonas, aqui, talvez por causa do garimpo, né? E Rondônia, esse nosso Amazonas e Rondônia tem muita malformação. Tanta coisa diferente, gastrosquise, mielomeningocele, essas atresias de coluna, essas obstruções altas, é muita coisa, olha aqui. Mas vamos lá, então, malformações a gente consegue ir identificando na sala de parto. Tá? Porque vai dar sinais desde a sala de parto, tá certo? Então, obstrução da via aérea, às vezes tem uma atresia de colonas, tem bebê que nasce com o narizinho praticamente fechado, gente. Não que a gente veja aqui, é lá atrás, nas fotos, ele fica muito fechadinho. E aí a gente tem que ficar com esse bebê entubado. Mesmo que não precise da parte pulmonar, mas por causa de malformações. E isso vai mostrar pra gente, porque o bebê ele não sabe ainda abrir a boquinha para respirar. O único movimento que ele abre a boca para respirar é quando ele chora, certo? Então a respiração dele, por isso que a gente aspira primeiro a boca na hora da aspiração, por causa do choro, né? Mas depois a gente aspira também as vias aéreas superiores, as narinas, tá? Então, hipoplasia pulmonar. Quando esse pulmão tem malformação, quando esse pulmão não recebe líquido lá desde a barriga, ele não consegue fazer essa complacência pulmonar, ele nasce com hipoplasia. Por quê? Porque ele não recebeu líquido enquanto estava sendo gerado. Ele não fez o movimento que tem que ser feito dentro da barriga ainda, mesmo com líquido, tá? Ele faz desde a barriga o movimento. A gente vê movimentos respiratórios do bebê desde a barriga, tá? Alguma massa, outras malformações, né? Então, desde a sala de parto, ele vai apresentar sinais e sintomas. Esse aparecimento aí, essa resolução, então, 8 e 12 horas, por causa de hipotermia ou desconforto respiratório leve, geralmente se resolve até 12 horas. Entre 24 e 48 horas, síndrome do pulmão úmido, que é a taquipneia transitória do recém-nascido, né? E o que acontece pior em 12 horas, que são as pneumonias, as cardiopatias. Então a gente vê desde a sala de parto e depois tem uma piora. Aí a gente vai pensar nesses diagnósticos diferenciais, tá certo? Síndrome da aspiração meconial. Então o que vai aparecer depois?
Aparecimento depois da primeira semana, apneia da prematuridade. Esse bebê neurologicamente não estava pronto para nascer. O bebê nasceu de 28, 29 semanas, esse bebê estava pronto para nascer? Neurologicamente não. Então ele esquece de respirar literalmente, certo? Então ele vai ter depois da primeira semana essa apneia da prematuridade. Esse bebê começou com hemorragia pulmonar. Por que fez hemorragia pulmonar? Ele estava com uma sepse, né? Pode fazer hemorragia pulmonar, entra naquele CIVD, né? Que a gente conversou na aula passada. É uma síndrome aspirativa. Pode fazer uma pneumonia do local, né? Da própria UTI, uma pneumonia nosocomial. A cardiopatia congênita também é uma coisa que às vezes só cirurgicamente para resolver. A persistência do canal arterial. Vocês lembram que o canal arterial intraútero é aberto, depois que nasce, geralmente ele tem que fechar. Se ele continua aberto, pode fazer o quê? Hipertensão pulmonar. Diga. Mas a aspiração do mercúrio pode levar a uma pneumonia? A gente já vai falar sobre isso. Mas pode sim, tá? Mas não é pneumonia por bactéria. Você entendeu? É uma pneumonite química. Mas não era para falar. Você entendeu? O lugar do mercúrio não é no pulmão. Ele tem várias substâncias, certo? Que não é para estar no pulmão. Ele é mais ácido, né? Então pode fazer uma pneumonite química, não é infeccioso. Aí esse bebê com pneumonite química fica muito mais propenso a ter doenças secundárias, né? Porque ele também não tem imunidade, está dentro do ambiente de UTI neonatal, então ele vai também ter uma pneumonia depois secundária. Pode ter, entendeu? Malformação e distensão abdominal. Então vamos lá. Sinais e sintomas que indicam gravidade e necessidade de intervenção imediata. Então, a apneia, o esforço respiratório importante, o estridor, certo? Então, provavelmente tem obstrução alta, estridor. Então, a gente tem que deixar que esse bebê consiga respirar, né? Ele precisa que seja feita as trocas de ar. A bradicardia, da parte cardiológica, a gente tem bradicardia, que a gente precisa tomar atitude, intervenção imediata. A bradicardia, geralmente no recém-nascido, é secundária à hipóxia, viu, gente? Então, na perfusão periférica, a gente vai lá, ou no tórax do bebê, conta a quantidade de tempo de enchimento capilar. A hipotensão arterial, esse bebê está lá monitorizado. A gente tem uma tabela conforme o peso do bebê e a idade gestacional, cada um com a pressão arterial adequada para aquela idade, aquele peso, tá certo? É bem menos do que o adulto ou a criança normal, é bem menor, mas a gente precisa ficar de olho também em sinais de hipotensão, se a gente vai precisar ou não entrar com uma droga vasoativa. E os sinais de má oxigenação, esse bebê cianótico, né, faz a cianose central, aquela cianose que ele fica, que a gente está vendo que ele não está perfundindo, que não está chegando oxigênio na extremidade, ele está ficando pálido, hipoxêmico, a gente tem que intervir imediatamente nesse bebê, ofertar oxigênio, tá certo? Primeira coisa que a gente oferta oxigênio é como no recém-nascido, gente. Se tiver com sinal de alarme, ventilação com pressão positiva, VPP, AMBU, tá? Então, como é que a gente divide os distúrbios respiratórios do recém-nascido? Ele pode ter várias causas, podem ser originários de muitas coisas, então destinados ali da via aérea. As malformações, né? A atresia, a hernia diafragmática, a adenomatoide cística do pulmão, as obstruções e atresias de coana, a laringotractomalácia, broncomalácia, certo? Isso tudo é obstrutivo. As causas cardiovasculares para esse bebê ter algum distúrbio respiratório, principalmente as cardiopatias congênitas, tá certo? Esse bebê tem uma anemia, tem uma policitemia, ele também vai ser baixo perfundido, então ele vai tentar compensar no respiratório, tá certo? Causas neuromusculares, então o bebê fez uma síndrome
hipóxia isquêmica. Esse bebê lá na frente pode fazer a apneia, né, por conta que ele não está preparado neurologicamente para respirar ainda, certo? Porque às vezes é muito prematuro. Esse bebê fez um edema cerebral, esse bebê tem uma hemorragia cerebral, né? Fez lesão na hora do nascimento, fez lesão do nervo frênico, fez lesão da medula, né? Na hora do nascimento teve um trauma, né? O nascimento não foi lindo de se ver, né? Teve que fazer extração, foi complicado, pode ter lesão de medula ou lesão de nervos, tá? Causas metabólicas, lembra da nossa hipoglicemia? A hipoglicemia pode causar até o que, meninos? Parada cardiorrespiratória. Então, muita atenção com bebês que fazem bradicardia, certo? Sempre peça a glicemia. Erros inatos do metabolismo. Esse erros inatos é um mundo à parte, viu, gente? É aqueles erros que acontecem na genética da criança, que a criança nasce com isso e alguns até incompatível com a vida, tá certo? Então, erro inato do metabolismo também é uma das causas. Hipocalcemia, acidose, hipotermias, infecções. Mas quais são as principais afecções respiratórias do período neonatal? Essas aí é que a gente vai estudar, certo? Então, taquipneia transitória, esses são os diagnósticos que eu perguntei no início da aula, certo? Então, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome do desconforto respiratório, que é a doença da membrana hialina, síndrome da aspiração meconial e a hipertensão pulmonar persistente. São essas 4 doenças que a gente vai focar, tá certo? Alguém sabe me dizer um pouquinho, qualquer coisa, chute, sobre taquipneia transitória do recém-nascido? Se eu não me engano, é aquela que com o tempo ele vai melhorar sozinho, né? Exatamente. Então, a taquipneia transitória. Mas qual é a causa dessa taquipneia? Por que em pouco tempo ele vai conseguir melhorar espontaneamente? É a fase de adaptação. Mas por que ele precisou passar por esse tempo de adaptação e algumas outras crianças não passam? Maturidade. Eu não entendi. Pode chutar, gente. Pode chutar. Prematuridade. Pela maturidade? Talvez. Vamos lá. Então, a taquipneia a gente chama de síndrome do pulmão úmido. Não é um desconforto respiratório leve a moderado de evolução benigna. Por quê? Por causa do retardo de absorção do líquido pulmonar. A gente sabe que o pulmãozinho do bebê estava cheio de líquido no ambiente intrauterino. E após o nascimento, esse líquido tem que ser eliminado para esse bebê conseguir fazer direitinho as provas. Então, é uma doença geralmente do recém-nascido termo, ou pelo menos bem próximo do termo, certo? E de 1 a 2% aí dos bebês podem apresentar. Então, como que geralmente isso funciona? Por causa dessa transição, há uma liberação de catecolaminas que esse pulmão para de produzir esse líquido, certo? Então, no finalzinho da gestação, tem essas liberações de catecolaminas que para de produzir esse líquido pulmonar. Quando que é esse finalzinho da gestação? Quando começa o trabalho de parto. Se quando começa o trabalho de parto, esse líquido é absorvido e para de produzir, mais ou menos 70% desse líquido, certo? Menos 70% desse líquido. Quando a mãe faz uma cesárea eletiva fora de trabalho de parto, essa criança tem mais chance ou menos chance de ter uma taquipneia transitória? Muito mais chance, certo? Por quê? Porque ele não deixou a catecolamina agir, entrar em trabalho de parto, certo? A pressão não pode ter direção do fluxo de água para os espaços alveolares e para os vasos. Então, durante o trabalho de parto, essa pressão que faz lá dentro do bebê, isso é absorvido ainda durante o parto, mais ou menos 5 a 10%, certo? Aí esse pulmão expande logo após o nascimento, nasceu, aí ele vai expandir mais. O líquido que restou foi 70% lá dentro da barriga ainda. Durante o trabalho de parto, foi mais ou menos 5 a 10%. O restante ainda desse líquido
é o que é o que vai ser absorvido no pós-parto, certo? Do bebê normal, daquele bebê que nasceu e tá tudo certinho. Quando tem muito mais líquido, ou seja, esse pulmão úmido é o que faz essa taquipneia transitória desse recém-nascido. Conseguiram entender? Deu para entender a taquipneia? Não. Não? Foi muito rápido? Ô, gente, desculpa, vocês avisam quando eu falo rápido, porque é costume. Então vamos lá. Bebê dentro da barriga, muito líquido, dentro do pulmão, normal, é o esperado, porque esse pulmão precisa expandir intraútero ainda, certo? Então, durante o trabalho de parto, é eliminado as catecolaminas, que faz esse pulmão parar de produzir esse líquido e absorver 70% desse líquido que estava dentro do pulmão, certo? O bebê entrou em trabalho a mãe entrou em trabalho de parto, é liberada as catecolaminas, esse líquido é absorvido do pulmão, 70% desse líquido. Então, conforme o bebê vai passar no canal de parto, certo? E na continuidade do trabalho de parto, principalmente o trabalho de parto normal, né? Que é quando vai passar pelo canal, literalmente apertado, né? Esse tórax. Então, tem uma pressão que direciona o fluxo de água para os vasos, certo? Então, uma parte é eliminada durante o trabalho de parto e uma parte é absorvida para os vasos, certo? Então, durante o trabalho de parto, mais 5 a 10% desse líquido que ainda estava no pulmão também é absorvido ou eliminado, certo? Pode ser jogado para fora. E aí, depois que esse bebê nasce, a pressão aumenta lá dentro por conta, né, do ar que entra, a pressão lá dentro. Então ele absorve o restante desse líquido. Esse é o normal. Quando tem muito mais líquido do que o normal lá dentro desse pulmão, esse processo foi perdido do trabalho de parto, da via de parto também, do parto normal. Isso tudo contribui para que esse bebê fique com esse pulmão úmido e tenha essa taquipneia transitória, porque o pulmão ainda está muito molhado. Deu para entender agora? Então, basicamente, os bebês que nascem de cesárea têm mais chance de ter... Exatamente. O bebê que nasce de cesárea não tem a questão das catecolaminas, daquela principal absorção. O bebê que nasce de parto cesárea não tem a passagem pelo canal de parto também, que também já faz uma pressão na questão do tórax, tá certo? Então, é um bebê que tem muito mais pretensão de fazer a taquipneia transitória, porque o pulmão está muito mais úmido. Mais ou menos a mesma coisa aqui, tá, gente? Só que com os termos certinho agora. Então, o retardo da absorção do líquido causa o edema pulmonar, que é o excesso desse líquido, e diminui a complacência desse pulmão. O que é a complacência do pulmão? A expansão. Mas qual é a variação dessa complacência? Quais são os dois fatores que faz haver essa complacência? Pressão e volume, certo? Então, a pressão e o volume da quantidade de ar que tem dentro do pulmão é o que vai nos dizer como é que está a complacência desse pulmão, tá certo? E aí, a diminuição dessa complacência vai causar a hipoxemia desse bebê. Então, ele vai começar a tentar compensar através dos sinais e sintomas que a gente vê, certo? Até quando? Até esse pulmão secar, tá certo? Então, fator de risco, parto cesárea, principalmente, em que o trabalho de parto nem tenha se iniciado. O RN termo ou pré-termo, né? A demora no clampamento do cordão umbilical, asfixia perinatal, macrosomia, sexo masculino, diabetes e asma bronca materna e a policintemia. Fatores de risco. E aí, como é que vai ser o quadro clínico desse bebê? A taquipneia, principalmente nas primeiras horas de vida, as primeiras 6 horas. Aquela cianose, mas é uma cianose assim, o bebê está com uma extremidade mais cianótica, o que é normal nos primeiros minutos, mas ele não melhorou dessa cianose, porque geralmente, aí pelo 5º ou 10º minuto, geralmente ele não está mais tão roxinho nas extremidades. Então, aquela cianose
mais leve, digamos assim, mais de extremidades que demora um pouco mais de tempo de ser resolvida. Aí esses sintomas persistem mais ou menos de 12 a 24 horas de vida e depois geralmente começa a melhorar. Alguns casos mais graves pode até se estender por mais de 24 horas, mas é muito mais raro, tá? E a gente oferece oxigênio para esse bebê para ajudar a secar esse pulmãozinho também e suprir a demanda de oxigênio que não está indo corretamente enquanto o bebê seca esse pulmãozinho, enquanto esse líquido é absorvido. Mas raramente ele precisa de uma FiO2 muito alta e não precisa de uma pressão lá dentro do pulmão, certo? Geralmente ali a gente oferta oxigênio para esse bebê e ele melhora e deixa observação ainda na sala de parto. Às vezes nas primeiras 6 horas a gente já consegue liberar para a mãe esse bebê, às vezes fica um pouquinho mais, mas a gente geralmente não precisa de doses muito altas de oxigênio, tá? Então como é que é o exame? Os exames que a gente precisa desse bebê. A gente geralmente faz raio-x, tá, meninas? De todas essas doenças. Então, como é que a gente interpreta esse raio-x? Vou pegar minha setinha aqui pra mostrar pra vocês. Mas tá bem ruim de ver, viu? Desliga as luzes. Só pra nós ver o raio-x. Certo. Vocês estão vendo aqui perto do coração ou não aparece pra vocês? Coloca aqui mesmo. Obrigada. Então vamos lá. Aqui, ó, próximo ao coração, a gente vê essa congestão perihilar ou parahilar, que é geralmente igual dos dois lados, simétrica. A gente vê essa trama brônquica que a gente reconhece como encharcado, tá certo? É mais esbranquiçado. A gente vê também uma cardiomegalia ou derrame pleural. A gente pode ver aqui, esse aqui não tem derrame pleural, mas a gente pode ver um derrame pleural aqui nessas regiões. A gente pode ver às vezes um coração um pouquinho maior. Essas estrias perilares, alguém vê aqui as estrias perilares? Então até os vasos linfáticos, que é uma das coisas que puxa a água desse pulmão, até eles estão encharcados, estão engurgitados. E geralmente o hemograma desse paciente é normal, certo? Por quê? Porque é um diagnóstico diferencial também de sepsis. Esse bebê teve desconforto respiratório precoce. A gente tem que investigar também sepsis, certo? Lembre disso? A gente não pode atrasar diagnóstico de sepsis. Professor, mas a senhora falou que o fator de risco é a polistemia? Pode ser polistemia, sim. É um Mas o hemograma estaria alterado? Mas o hemograma a gente pensa ali mais nos leucócitos. Lembra lá do Rodel? O Rodel entra o quê? Os leucócitos, entra a plaqueta, entre os bastões, né, os segmentados. A relação, mais a polistemia, a gente pensa na questão da série vermelha. Vocês entenderam? Série vermelha, hemácias. E aí o tratamento? Então, O2 suplementar para manter a saturação boa. O catéter nasal pode ser o RUD, o CPAP a gente quase não usa. Mas se aquele bebê mesmo com CPAP ainda está fazendo dessaturação, a gente pode até usar uma pressãozinha com CPAP. Mas é bem mais incomum, tá, gente? É muito mais incomum. A não ser que o bebê, assim, nasceu completamente encharcado mesmo. E geralmente para usar CPAP tem outras coisas envolvidas, principalmente a doença da membrana hialina. Doença da membrana hialina, certo? Da prematuridade. O suporte nutricional para esse bebê, e geralmente em 2 a 3 dias esse bebê está normal. Resolução espontânea. Doença da membrana hialina. Segunda doença. Gente, taquipneia, ficou certo? Dúvidas, perguntas? Taquipneia, fechou a taquipneia? Tá bom. A doença da membrana hialina é a afecção respiratória mais comum dos pré-termos. A mais comum dos recém-nascidos normais é a taquipneia transitória.
Nos pré-termos é a doença da membrana hialina ou síndrome de desconforto respiratório, tá? Então, muito mais comum nos bebês muito prematuros, sangues prematuros extremos, né? Sexo masculino sempre, né, gente? Oh, Jesus! Filho de mãe diabética, asfixia ao nascimento, né? Aquele bebê que teve o ápiga muito baixo, abaixo de 7 no primeiro minuto. E causada pelo quê? É uma deficiência quantitativa e qualitativa desse surfactante. Certo? Então, a principal causa é a deficiência desse surfactante. Vamos à fisiopatologia novamente. O que acontece com esse pulmãozinho lá dentro do pulmão para que haja essa doença? Existe uma tensão lá nos alvéolos, certo? Existe uma tensão quando esse surfactante é deficiente, certo? E essa tensão leva a essa instabilidade alveolar. Por quê? Porque esse pulmãozinho é para estar, ele precisa da complacência, certo? Só que no bebezinho prematuro sem o surfactante, ele não consegue manter esses alvéolos cheios. Então o que acontece? Colada. E aí forma as temidas atelectasias e vai fechando esse pulmão, certo? Então, as atelectasias diminuem a ventilação, a perfusão, faz hipoxemia, também vai levar a acidose, porque não está sendo feitas as trocas. O que mais? Aumento das pressões das artérias pulmonares, porque o fluxo sanguíneo começou a ir com mais força, certo? O fluxo sanguíneo, por causa do fechamento dos canais, começou a ir mais para o pulmãozinho. O pulmão não consegue fazer a troca, o sangue bate ali, não está conseguindo voltar adequadamente com o sangue, esse fluxo vai aumentando. Então pode fazer também essa aumento dessas pressões das artérias pulmonares, certo? Então faz um shunt extrapulmonar por meio do canal arterial e forameoval. Foi a mesma coisa que eu falei, certo? A pressão aumentou, vai mais fluxo pro pulmão que não deveria ir, tá? Se tivesse sendo feitas as trocas adequadamente. Então isso agrava muito a hipoxemia, porque se o fluxo de sangue ainda está muito mais alto, a troca dificulta ainda mais desse alvéolo. O fluxo desse sangue tem que estar normal, tem que passar ali no tempo adequado para que essa troca consiga ser feita. Senão esse bebê não consegue fazer a troca, já está fechado o pulmão, aumenta esse fluxo sanguíneo para esse pulmão, aí só vai piorando a hipoxemia, certo? E vai fazer acidose, e aí vai virando um ciclo vicioso, vai piorando e piorando cada vez mais. É a doença que mais, depois da sepse, né, que mais mata os prematuros, tá, gente? Diga. Eu não entendi porque que aumenta o fluxo. Eu entendi que ele vai ter bastante colado, aí por que aumenta o fluxo? O nosso corpo é extremamente inteligente, certo? Se esse pulmão não está conseguindo trocar, o nosso corpo vai aumentar a quantidade de sangue que passa ali para tentar que haja essa troca e levar esse oxigênio para os outros órgãos. Você entendeu? Exatamente, mas a gente vai ter também a frequência cardíaca aumentada, a gente vai ter a frequência respiratória aumentada, a gente vai ter tudo esse aumento do nosso corpo tentando compensar essa troca que não está sendo feita, porque o pulmão está imaturo e vai lá e colaba, certo? Está ali imaturo, não consegue fazer as trocas, está colabado, aumenta esse fluxo para tentar compensar e aí vai só piorando, porque um vai piorando o outro, tá certo? Então, o que a gente vai ver nos sinais clínicos? Então, vai aumentar o trabalho respiratório. O corpo do bebê vai tentar compensar a falta desse oxigênio, aumentando esse trabalho respiratório. E aí que a gente vai ver todos aqueles sinais e sintomas do boletim do síndrome Anderson, certo? A retração, o batimento, a respiração paradoxal. E esse padrão vai piorando gradativamente nas primeiras 24 horas. Em 48 horas é a pico máximo
dessa doença, né, de pior, assim, e depois vai melhorando gradativamente após 72 horas de vida. Pode surgir crise de apneia e pode deteriorar o estado hemodinâmico e metabólico desse bebê, com as acidoses, né, com o aumento da pressão. Aí o aumento da pressão do bebê pode fazer hemorragia intracraniana, aí faz apneia, certo? Isso tudo vai virando uma bola de neve. Os bebês prematuros sofrem com uma síndrome do surfactante, da membrana hialina. Então o que a gente vê? Um pulmão branco, certo? Um pulmãozão branco, uma retificação de arcos costais. Estão vendo as costelinhas? Estão retinhas? Costelinhas retinhas, um pulmão esbranquiçado que a gente quase não vê o ar passando ali dentro, a gente não vê o ar. Então, retículo granular difuso, bilateral. A gente parece que está vendo um monte de vidro moído. Vocês conseguem ver aqui o vidro moído? Ali, nesse está com fio vidro. É como se fosse um monte de caquinho de vidro, bem pequenininho. E como que é o tratamento desse bebê? A gente precisa dar para esse bebê um surfactante, certo? A gente coloca o surfactante nesse pulmão. Alguém já viu como que a gente faz para dar surfactante para esse bebê? Qual que é a via que a gente usa? A gente pode fazer de duas formas. A gente entuba o bebê, passa pelo tubo. A gente coloca esse surfactante dentro do tubo e faz pressão positiva. Faz pressão positiva lá dentro. Coloca mais um pouquinho, faz mais pressão positiva. É assim que a gente coloca o surfactante. Se a gente não quiser entubar esse bebê, é um prematuro ali, só que no finalzinho, né? Eu vou colocar ele só no CPAP, ele não está precisando, não está num desconforto tão importante, não vou precisar entubar. Eu posso passar uma sondinha, como se eu fosse entubar o bebê, em vez de eu passar o tubo, eu passo uma sonda lá dentro. E aí, pela sonda, eu também consigo colocar esse surfactante, mas eu já tenho que estar no CPAP, porque depois do surfactante eu preciso dar pressão, certo? Para esse pulmão abrir, tá certo? Para ele não colar, eu preciso de pressão. Essa doença é a doença que a gente precisa usar pressão no pulmãozinho, certo? Então você coloca a sonda. Pode ser pela sonda se a gente pensar em não entubar esse bebê. Se for um desconforto respiratório ali moderado e esse bebê é prematuro, a menos de 34 semanas, porque o surfactante normal do pulmãozinho, com 35 semanas está top, certo? O surfactante natural, em 35 semanas eu não preciso mais usar surfactante no bebê. É aquele prematuro de 33 semanas, de 34 começou com desconforto respiratório, a gente pensou em membrana hialina, essa mãe não tem fator de risco para sepse, por exemplo, a gente pode pensar na membrana hialina, eu já faço surfactante, certo? Eu não vou precisar entubar, vou colocar no CPAP, mas eu faço pela sondinha. Eu não vou entubar esse bebê, eu não vou precisar de fazer ventilação mecânica, eu posso dar pressão pelo CPAP. Eu posso entubar esse bebê, passar o surfactante e extubar depois? Também posso, tá certo? Mas eu preciso colocar esse surfactante lá dentro do pulmãozinho e dar pressão logo depois que eu coloquei, tá certo? Todos os cuidados gerais para esse paciente, dos cuidados hemodinâmicos, dos cuidados metabólicos, a gente oferece a oxigenoterapia adequada para esse bebê. A pressão positiva pode ser pelo CPAP nasal, a ventilação mecânica, quando indicada, vai ser usada e eu preciso dar o surfactante, certo? E como que eu posso, já está escrito, né, gente? Como que eu posso prevenir essa doença ainda no ventre da mãe? Oferecendo corticoide. Por isso que a gente faz lá naquela mãezinha, tá começando o trabalho de parto, é um trabalho de parto prematuro, tá lá com 32 semanas. Primeira coisa que o obstetra vai fazer, além de tentar atrasar esse trabalho de parto, é oferecer corticoide para essa mãe. É usado betametasona e usado dexametasona para tentar fazer esse surfactante, esse pulmãozinho amadurecer mais cedo, antes do previsto, certo? Através da corticoide terapia. Se a gente, por exemplo, tem que ser antes do parto, 24 a 48 horas antes do parto,
oferecer corticoide para essa mãe, para dar certo, certo? Ou é 2 doses ou são 4 doses. A betamethasona eu acho que são 2 e a Dex são 4, ou vice-versa, gente. Hã? Mesma dose. Mesma dose. Não nesse sentido agora, mas produzido pelo agente corticoide. Por exemplo, na célula a chance de Menino, só um pouquinho. Oi? a chance de estatística de ter uma da adrenalina já é aumentada. Na célula, por que não pode dar lá direto nessa parte? A gente faz. Nos prematuros, a gente já Sempre faz. vai, não espera só a Geralmente parte. faz. Principalmente nos muito pequenininhos, certo? Tipo, prematuro extremo, a gente faz ainda na sala de parto. Tem uns que a gente são maiorzinhos, a gente vai já na UTI, a gente já conseguiu transferir para UTI e faz na UTI. Quando a gente tem disponível, a gente já faz lá na sala de parto mesmo, certo? A gente não deixa, por quê? Porque vira uma bola de neve sem fim e é só deteriorando o bebê. Quanto antes a gente fazer esse impactante, melhor vai ser o prognóstico desse bebê. Certo? A pergunta foi do corticoide. Ah, tá. Qualquer sinal de trabalho de parto prematuro ou uma mãe com, por exemplo, ela tem deficiência lá dentro do canal que não segura o bebê, esqueci o nome. Alguém lembra? Quando o colo do útero é frágil e não segura o bebê? Esqueci o nome, gente. Tem uma doença da mãe que o colo do útero, ele... Hã? Isso, isquio cervical. Incompetência e isquio cervical. Então, se a mãe tem essa doença, se a gente tem qualquer chance de ter parto prematuro, o ginecologista ou o obstetra, ele vai fazer o corticoide antes, entendeu? Não só quando já iniciou o trabalho de parto. Se essa mãe tem fator de risco para ter parto prematuro, chega numa fase que eles fazem o corticoide, certo? Não é só quando entra o trabalho de parto. Mas se entrar no trabalho de parto não tinha fator de risco nenhum, o ideal é fazer pelo menos as primeiras doses. Não conseguiu chegar nas 2 doses, né, da beta, não conseguiu chegar nas 4 doses da outra, não tem problema. Mas pelo menos um pouquinho para frente a gente dá tosse dele, tá? Então, quais as complicações? Barotrauma. Por que barotrauma? Por que barotrauma, meninos? Porque a gente precisa dar pressão para esse bebê, certo? E aí o que pode acontecer? Eu dou uma pressão maior do que esse bebê aguenta. Posso fazer um pneumotórax, certo? Posso fazer... olha aí, vocês estão vendo? Sim. Nesse raio-x? Um baita do pneumotórax. Infecções secundárias, principalmente por conta da ventilação mecânica, né? Complicações cardiovasculares, persistência do canal arterial. Esse canal arterial continua aberto em vez dele fechar, porque o fluxo desse sangue, que é muito grande, não deixa fechar esse canal arterial, certo? Pode fazer edema e hemorragia intracraniana por causa da pressão também, certo? Do bebezinho pequeno, o sistema neurológico é muito sensível, muito sensível. Até para a gente trocar a fralda do bebê, a gente indica que não é para levantar as perninhas do bebê, porque até levantar as perninhas do bebê aumenta essa pressão e leva um maior fluxo sanguíneo rapidamente, pode fazer sangramento. Então, como é que a gente troca a fraldinha do bebê? Vira o bebê de ladinho, coloca a fraldinha, vira de volta em cima da fralda. Não, nem se levanta o bebê. De tão sensível que é esse sistema neurológico desse bebê. Certo? É o que a Maria faz, né, gente? O que a gente faz é levanta, põe a fraldinha. Não faça isso. Vira de vocês, principalmente. Certo? Bebê recém-nascido, né? 30 dias, vira de ladinho, põe a fraldinha, vira em
Não levando as pernas do menino. Aumenta a pressão intra-abdominal, já começa a sanguínea para a cabeça. Vamos lá então? Síndrome do desconforto respiratório, membrana hialina, dúvidas, perguntas? Podemos passar para o próximo? Síndrome de aspiração meconial. Gente, onde tem água aqui? Eu preciso de trazer minha garrafa. Só lá fora. A cantina? Deixa pra lá. Quer dar uma pausa? Não, vamos lá. Vamos continuar. Vocês querem pausa? Não, professor. Não, continua. Eu vou lá. Então vamos. Cadê o baralho? Não, tudo certo. Vamos lá. Cadê o baralho? Síndrome de aspiração neonatal. Líquido amniótico espesso, presença de mecônio na traqueia, fatores de risco. Neonatos não vigorosos e asfixiados. Esse já é praticamente uma consequência, tá, gente? 10 a 20% das gestações a gente pode ver a mecônio no líquido amniótico. Nem todo bebê que nasce com líquido amniótico meconial vai fazer a síndrome da aspiração meconial. Mais ou menos 1 a 2% somente desses bebês que nasceram com líquido amniótico meconial que vai fazer a síndrome, certo? Essa síndrome tem uma alta taxa de morbimortalidade, chegando até 60% dos bebês. E a principal complicação é essa hipertensão pulmonar persistente, que é o que acontece também na membrana hialina, certo, gente? Então, alguém sabe o que acontece? O que acontece lá dentro desse mecônio? Que agora eu já falei uma das coisas, né? A pneumonite química. O que mais pode acontecer? Então vamos lá, o mecônio é produzido entre a 10ª e a 16ª semana de gestação e ele é eliminado lá no final da gestação, devido ao quê? Esse bebê teve asfixia intraútero, né? Diminuiu o fluxo sanguíneo dessa mãe, ela tem uma eclâmpsia, né? Ou pré-eclâmpsia, fez uma asfixia, fez uma vasoconstrição das artérias mesentéricas e pode levar a esse aumento dessa peristalse ainda intraútero. E aí pode relaxar o esfíncter desse bebê e ele fazer um cocôzinho lá dentro da barriga. E aí, com os movimentos intraútero, lembra o líquido dentro do pulmão, ele está respirando, ele está fingindo que está respirando, já está nos movimentos de treinamento lá dentro do útero, esse mecônio vai lá para dentro do pulmão, certo? Desde os movimentos respiratórios do recém-nascido. Até aí, tudo bem? Você pode Tá. Qualquer sinal de asfixia ainda entra o útero do bebê, certo? Diminui o fluxo sanguíneo da mãe para o bebê através do cordão umbilical, certo? A mãe teve pré-eclâmpsia, um exemplo que a gente dá, certo? Por quê? Porque aumenta a pressão, diminui, aumenta a resistência dos vasos ali para a placenta e diminui o fluxo sanguíneo para esse bebê, por causa da placenta, certo? E aí ele pode ter essa asfixia ainda dentro da barriga. Isso faz com que as artérias mesentéricas façam uma vasoconstrição. Por que faz vasoconstrição das mesentéricas? Porque o bebezinho, ele leva mais fluxo sanguíneo para os órgãos vitais. Então, ele prefere fazer vasoconstrição de outras estruturas e manter o fluxo sanguíneo cerebral e cardíaco melhor, e ele pode fazer essa vasoconstrição das artérias mesentéricas, certo? E aí, fazendo isso, aumenta a peristalse desse intestino e pode relaxar o esfíncter anal, fazendo com que esse mecônio, que está produzido desde a 16ª semana, lá dentro da barriguinha do bebê, seja eliminado
língua dentro da barriga. Conseguiu agora? Gente, se tiver dúvida, pede pra eu parar que eu volto. Às vezes eu falo rápido demais, mas é só pedir pra voltar, tá bom? Não tem problema de falar. Então, o que acontece nesse bebê? Então, o líquido amniótico acabou tendo mecônico. Tá devendo. 10 pra ele. Vamos lá. Então, esse líquido amniótico está cheio de mecônico, certo? Esse bebê, então, que está com mecônio lá no pulmãozinho, faz o quê? Faz uma obstrução mecânica, certo? Colaba, não colaba, né? Obstrui, literalmente, os alvéolos, tá? Então, fez igual um tampão. Então, colabou, obstruiu ali, mecanicamente, pode ser completo ou incompleto, mas já dificulta a passagem, né, desse ar. E pode fazer ali um pneumotórax? Pode, porque o ar começa a entrar e não consegue sair, certo? E pode fazer um pneumotórax? Pode. As partículas pequenininhas podem fazer essa pneumonite química, tá? E esse alvéolo ali entupido também pode colabar. Então, as partículas finas, ele faz a atelectasia, certo? Tudo isso junto tá lá obstruído, tá lá colabado, tá em ventilação mecânica esse bebê. Vai fazer? Provavelmente vai fazer uma infecção secundária, tá? E esse bebê vai ficar o quê? Hipoxêmico, porque não passa oxigênio, não consegue fazer a troca. E esse mecônio lá dentro, gente, é espesso, é um negócio assim que só Jesus na causa. Alguém já limpou o mecônio de algum bebê? Como que é? Uma cola, uma gosma, parece que gruda, é difícil tirar até do bumbum do bebê. Você passa assim, ó, trocentas vezes para tirar. Não sai direito, certo? Ele é muito espesso, é muito ruim de tirar. Você imagina isso dentro dos alvéolos do bebê, pequenininho. Então tudo isso faz o quê? Hipoxemia, hipercapnia, acidose, porque não consegue trocar, aumenta o gás carbônico lá dentro e não consegue sair esse gás carbônico e não consegue entrar oxigênio porque esse pulmão está hiperinsufladão, tá certo? E pode fazer também a atelectasia, o que gera também o aumento do fluxo sanguíneo para esse pulmão, também causando a persistência do canal arterial aberto, né? O canal arterial continua aberto. E aí esse fluxo sanguíneo para esse pulmão muito aumentado faz o quadro também da hipertensão pulmonar, tá? Então geralmente atinge os termos e pós-termos. Esse bebê passou muito tempo na barriga da mãe, já é aquele bebê de 41 a 42 semanas, a chance de ter mecônio também é muito maior, tá? Então a história de asfixia perinatal, aquele bebê que a mãe teve algum problema que pode ter causado essa asfixia ainda intraútero. E aí os sintomas respiratórios são de início precoce e pioram gradativamente. E a cianose que acontece nesse bebê é muito grave, aquela cianose central, aquela cianose persistente, certo? E as complicações, o barotrauma também, né? Por conta que a gente precisa ventilar esse bebê, a gente precisa abrir esses alvéolos, a hipertensão pulmonar, como a gente já falou, e gradativamente esse mecônio vai sendo absorvido, mas tem um processo inflamatório nessa pneumonite química muito importante, que também pode agravar esse bebê, certo? E aí o processo inflamatório vai ser lá próximo de 1 semana de vida, somente. Tá? Então, a morbimortalidade até 1 semana é grande, certo? Chega a 60% dos bebês que estão em ventilação mecânica por síndrome da aspiração meconial, chega a 60% de morbimortalidade. Então, como é que é o raio-x desse bebê? A gente vê áreas de atelectasia esbranquiçadas.
a gente vê esse aspecto granular grosseiro alternado com áreas de hiperinsuflação. Tá vendo aqui preto? Aqui está hiperinsuflado e aqui a gente vê que está colabado. Vocês estão vendo a diferença? Pode ainda apresentar consolidações lobárias, locais onde a gente vê uma área um pouco mais densa, um pouco mais hipotransparente. Enfisema intersticial, pneumotórax ou pneumomediastino. Eu vou mandar um arquivo para vocês que tem essas imagens bem direitinho, certo? Também do pneumomediastino, que é bonito de ver. Eu não consegui colocar algumas imagens aqui, pela falta de tempo. Mas o arquivo que eu mando para vocês verem direitinho os raios-x, tá? Então, qual é o tratamento da síndrome de aspiração mecanial? As medidas gerais de todo bebê que vai ficar em UTI neonatal, ventilação mecânica, porque esse bebê não vai conseguir ventilar sozinho, tá? A reposição do surfactante a gente pode até fazer, mas não é tão comum, tá? E a hipertensão pulmonar a gente tem que tratar ela. Hoje a gente usa biurinona, certo? O que a gente mais usa hoje para hipertensão pulmonar é a biurinona, tá? A gente pode usar até sildenafil. É muito comum, tá, gente? Na UTI neonatal a gente usa sildenafil. Alguém sabe o que é sildenafil? Fala ali, o que é sildenafil? Viagra, gente. A gente usa o sildenafil no recém-nascido também, tá? E a fisioterapia respiratória, tá? Que ajuda bastante a gente tirar essa obstrução desses alvéolos. Os movimentos que eles fazem na fisioterapia respiratória, a gente consegue ir desobstruindo e tirando essas atelectasias, tá? Conseguindo expandir novamente esse pulmãozinho. Dúvidas da síndrome de aspiração meconial? Não. Professor, nesse caso do sildenafil, existe como é que vai administrar isso? Endovenoso. Até oral. A gente pode fazer se o bebê tiver. Se o bebê tiver condição de oral. Certo? Porque às vezes o bebê está sondado, o bebê está de dieta zero, o bebê tem associado junto uma sepse. Aí a gente não consegue fazer, mas a gente pode fazer oral também. Hipertensão pulmonar persistente. Vamos lá então. É uma síndrome caracterizada por hipoxemia grave e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar, que faz o aumento desse shunt direito e esquerdo por meio do foraminal e do canal arterial. Então, esse canal arterial está aberto, em vez do sangue passar direita para esquerda, ele aumenta o fluxo direita e esquerda, ele aumenta o fluxo desse shunt direita e esquerda. Ave Maria, pera lá. Já, até eu me confundi agora. Então, diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar e shunt direito e esquerdo por meio do foraminal. Há uma diminuição desse shunt direito e esquerdo, que é o normal, e começa a fazer o shunt contrário, levando para o pulmão, certo? E aí aumenta essa pressão lá das pulmonares. Então, o curto-circuito extrapulmonar decorre do aumento da pressão da artéria pulmonar em relação à sistêmica. A pressão da artéria pulmonar fica mais elevada do que o normal em relação à pressão sistêmica desse bebê, certo? Então, essa pressão muito elevada nessas artérias pulmonares é essa hipertensão pulmonar persistente, que aí vai causar as principais doenças associadas lá: dificuldade respiratória, aspiração do mecônio, hipoplasia pulmonar, cardiopatia, sepse, asfixia perinatal. Todas essas doenças estão ligadas à hipertensão pulmonar persistente. Então, como é que a gente vai ver isso lá nos neonatos? Não entendi essa parte não. Por causa do foraminal, certo? Foraminal. Vai estar aberto. Exato. Aí o sangue ele vai fluir lá do direito para o lado esquerdo.
Exato. E aí vai fazer o shunt contrário. Isso seria o normal. Então ele vai estar aberto lá, teoricamente, vai estar fazendo essa migração. Mas como é que é isso quando melhoria o sangue lá para a artéria pulmonar? Exatamente. É ao contrário que acontece. O shunt fica ao contrário, porque a pressão ali da artéria pulmonar aumenta. O fluxo fica ao contrário. Em vez desse canalzinho ir fechando e esse fluxo sanguíneo e passando por todo o corpo, ele persiste aberto porque o fluxo não para, o fluxo é intenso ali, então esse canalzinho não fecha, que era para ser fechado, certo? E ele começa a voltar mais forte para o pulmão, através da artéria pulmonar. Vou ter que pegar eu vou ter que pegar uma imagem da circulação do bebê. Eu vou trazer na próxima aula, tá? Professora, mais ou menos assim. Vê se vai dar de entender. Esse é o canal que você está falando? Isso. Forame oval. Aí no caso. Esse aqui é o forame oval. O canal arterial, ele fica por aqui. Tá? Aqui. Porque a artéria pulmonar. Ai, meu Deus, tá me confundindo todo esse desenho. Não, eu vou trazer um desenho, tá, gente? Eu vou trazer um desenho direitinho, como que funciona a circulação do bebê antes e depois, e aí o que altera? Qual canalzinho que tá alterado, onde que o shunt passa pro outro lado, tá bom? Pra vocês conseguirem entender melhor a questão da hipertensão pulmonar persistente. Deixa eu anotar, porque senão eu esqueci. Trazer próxima aula. Postando a flash para nós. Oi? Postando a flash. Postar no Class? Tá, pode ser também. Circulação, RM e alterações. Então vamos lá. Geralmente manifesta-se nos neonatos a termo, pós-termo e sua ocorrência também no pré-termo seja subestimado. Na verdade acontece bastante no pré-termo também, tá, gente? O quadro clínico é variável dependendo da doença de base. Então depende, é associada a síndrome do mecônio, é associada a doença hialina, né? Qual doença que é associada, então o quadro clínico de gravidade também vai variar. Se é a síndrome meconial, geralmente a hipertensão vai ser mais grave. Se é a síndrome da membrana hialina, a hipertensão pode ser um pouquinho mais leve, mas aí tem que ver qual é a doença que está associada, tá? Então, qual que chama a atenção? A gravidade que a gente vai ver nesse bebê em relação à hipoxemia e o grau de desconforto respiratório. Porque daí vai determinar pra gente qual é a concentração de oxigênio que a gente vai dar para esse bebê pra gente conseguir manter uma oxigenação normal para esse bebê. O ideal para esse bebê não é manter a oxigenação 98, 99, certo, gente? É de 90 a 94% que a gente tem que manter a oxigenação desse bebê. Então, o padrão radiológico desse bebê é inespecífico, né? Pode haver proeminência do tronco da artéria pulmonar junto à silhueta cardíaca. Deixa eu ver se aparece aqui. Esse não aparece. Usualmente, a aparência da vasculatura pulmonar é pouco proeminente. Vocês lembram aquela imagem daquele outro que a vascularização, a gente via aquelas estrias, eram bem proeminentes? Esse é o contrário. Como está tudo fechadinho, como está ali na vaso constrito, a gente vê que não tem, tá bom? Não aparece daquele jeito. Ele é mais inespecífico. Então, se tiver associado a síndrome da aspiração meconial, às vezes o raio-x vai ser mais em relação à da aspiração meconial. Se for mais a doença hialina, o raio-x pode ser mais específico da doença hialina, certo? Então, o padrão radiológico vai depender também da doença de base.
é o método diagnóstico de mais eficácia para a gente fazer as intervenções desse bebê. A gente faz o ecocardio e aí tem lá a medida dessa artéria, qual o fluxo sanguíneo que está passando. Aí vai definir se está com hiperfluxo ou não está com hiperfluxo, certo? Mas se a gente suspeita, a gente começa o tratamento, porque às vezes a gente não tem o ecocardio tão fácil assim, né? Pegar o ecocardio e colocar, então a gente inicia o tratamento, tá? Então, pelo ecocardio a gente vai documentar direitinho esse shunt direito e esquerdo, certo? Pelo canal arterial ou pelo forame oval e qual é a magnitude dessa hipertensão pulmonar. Também a gente consegue ver como é que está a contratilidade desse coração e afastar as doenças de alterações estruturais cardíacas. Esse bebê tem uma má formação cardíaca, né? Um cardiopata, é um cardiopata cianogênico ou não, a gente precisa do ecocardio para auxiliar a gente nesse diagnóstico diferencial. E aí o tratamento, a gente vai oferecer o suporte de oxigênio, porque esse bebê vai ter uma hipóxia grave, certo? E aí a gente pode usar o óxido nítrico, o sildenafil e a virinona, que é o que a gente mais usa, tá? Pode chegar a gente usar o ECMO também, que é a circulação extracorpórea, tá? Mas eu juro que eu nunca vi, só se for nos grandes centros, pra gente conseguir fazer um ECMO. Aqui, infelizmente, se a gente precisar fazer um ECMO, o bebê não resiste, tá? Porque a gente não tem. Fechou? Já manda aí, professor. Manda agora. Não, pronto.